Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito bem, é muito bom estar aqui novamente na Academia Enem. O pessoal está chegando devagarzinho, a gente está mais ou menos ainda na hora do almoço, né? Mas vamos iniciar no horário. Meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa já faz um tempinho e participo deste projeto maravilhoso desde o início. Desde a sua primeira edição, nós estamos aqui colaborando e eu acho um projeto fantástico, né? E agora ainda mais porque também tem o auxílio das plataformas digitais. Tudo isso é muito importante para a sua preparação. E para mim ainda é um privilégio maior hoje, uma honra inclusive, poder ter sido convidado para tratar de um centenário. Nós vamos tratar hoje sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Os 100 anos da implantação do movimento modernista aqui no Brasil, que revolucionou a arte brasileira. Então vamos aqui perceber questões históricas, questões artísticas, influências e legados da Semana de Arte Moderna que ocorreu no ano de 1922. Aí no seu material tem várias informações interessantes sobre esse tema. Fique à vontade para anotar aquilo que você achar conveniente, daquilo que a gente diga ou daquilo que vai aparecer aqui pelas projeções. Em seguida, poderemos resolver algumas questões com a segurança do conteúdo devidamente passado. Tá bom? Então vamos dar início aqui às nossas conversas, para que a gente possa aproveitar o máximo possível de tempo. Eis o tema do nosso papo hoje, 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, e vamos aqui trazer características e também implicações desse movimento. Muito bem. Bom, nós temos que entender, para compreender o que é modernidade nesse contexto, é preciso compreender que essa modernidade, naquele momento, não se aplicava apenas à arte. Nós tínhamos ali, numa virada de século, a virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos ali uma modernidade aplicada a diversos setores da vida humana. Dizer que havia ali uma modernidade aplicada, tome muito cuidado, porque modernidade nem sempre é sinônimo de coisa positiva. Às vezes, a coisa se moderniza e se torna caótica. Mas, nessa virada de século, do século XIX para o século XX, muitas coisas estão acontecendo no mundo, e tenho certeza de que você recorda algumas dessas coisas. Por exemplo, de 1914 a 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Russa. Em 1920, a criação do Partido Nazista na Alemanha. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, que gera ali uma crise no capitalismo estadunidense e no capitalismo mundial. Então nós temos ali todo um contexto conflituoso, com o surgimento de ideologias alternativas ao capitalismo, como as que eu citei agora há pouco. O socialismo,
e o nazismo. Evidentemente, não estou aqui entrando no mérito de que são ou não são ideologias viáveis. Deixo aqui meu posicionamento em relação ao nazismo. Nazismo é uma ideologia hedionda. Isso que fique claro. Estamos aqui colocando os acontecimentos históricos daquele momento. O mundo então está aí experimentando esse turbilhão ideológico, mas também experimentando um turbilhão social e econômico. Ora, nós temos ali no início do século XX, vamos lá, final do século XIX, caminhando para meados do século XX, aquilo que se convencionou chamar de segunda revolução industrial. Nós temos ali o surgimento de grandes metrópoles no mundo. A Europa, naquele momento, passava por uma situação em que as grandes metrópoles estavam inchando, inflando. E isso acontece aqui no Brasil também, com um grande fluxo migratório do interior para as grandes cidades, para as capitais. Perceba que tudo isso é moderno. Por que tudo isso é moderno? Porque tudo isso é novo. E o que é novo é moderno. Não estou aqui, volto a dizer, entrando no mérito de que se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que é novo. E o que é novo se confunde com o que é moderno. Vocês estão acompanhando esse perfil histórico? Estão compreendendo direitinho? Muito bem. Agora veja, se tudo está se modernizando, se modificando, se alterando de alguma forma, a arte não pode ficar atrás. A arte acompanha o desenvolvimento humano. A arte acompanha a modernização dos tempos. Eu gosto muito de pensar assim, vejam. Vê se você acompanha aqui o meu raciocínio. Quando inventaram a televisão, houve quem dissesse que o rádio estava com seus dias contados. Quando criaram o CD, você lembra CD? CD, aquele discozinho lá, né? Das musiquinhas. Sem aquele chiadinho do vinil, né? Aquela sonoridade perfeita, né? Cristalina. Quando inventaram um CD, disseram, o vinil acabou, está com seus dias contados, né? Quando começaram a trazer textos no formato digital, chegaram a dizer que o livro físico estava com seus dias contados. Nada dessas previsões realmente se realizou, ainda bem. Mas você sabia que quando veio o surgimento da câmera fotográfica, quando ela foi inventada, e quando o cinema foi inventado, chegaram a dizer que determinadas manifestações de arte estavam com seus dias contados também. Afinal de contas, antes da invenção da câmera fotográfica, para que se pudesse, por exemplo, registrar uma paisagem, alguém deveria pintar. Sim ou não? Verdade. Com a câmera fotográfica, com a câmera cinematográfica, parecia que o papel do pintor já não era mais necessário. Só que a arte é uma criação humana, e as criações humanas não têm limites. O homem, a humanidade,
é capaz de destruir e erguer coisas inimagináveis. E eis que surgem artistas que trazem para suas obras traços, cores, volumes, expressões que máquina nenhuma seria capaz de captar. Porque o que está ali, acima de tudo, é uma expressão da criatividade humana. Não um mero retrato da realidade, mas um olhar artístico capaz de interferir e até mesmo alterar essa realidade. E aí surgem coisas fantásticas, né? Que vocês conhecem muito bem, não? Aqueles ismos maravilhosos lá na Europa, final do século XIX, início do século XX. Lembram esses ismos? Expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, trazendo ali novas feições para a arte. Ou seja, o que é novo é moderno, trazendo ali uma modernização da arte. É preciso antes compreender esse contexto todo para entender que uma arte moderna é fruto de uma época que está se modernizando. Tudo bem? É fruto de um momento que está se modernizando, de uma sociedade que numa virada de século está se modernizando. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Muito bem. Agora, veja, eu quero que você, por favor, pense comigo. Olha só. O que é moderno, ou seja, o que é novo, não é algo assim tão facilmente aceito. O novo vem, como diria o poeta, o novo sempre vem. Mas, muitas vezes, o que é moderno não é facilmente aceito. Principalmente quando esse moderno questiona o que é conservador. Esse moderno questiona o que é antigo. Esse moderno rompe com os padrões antigos de arte. Ei, ponha na sua cabeça uma coisa e não tire jamais. Lá no Enem vai ter questãozinha sobre a Semana de Arte Moderna, sobre arte moderna, sobre todo esse contexto que nós estamos aqui trazendo. Uma palavra-chave para compreender todo esse movimento: ruptura. Ruptura, romper. A arte moderna rompe, fica de mal, rompe com uma arte mais conservadora. Tudo bem? Muito bem. E aí eu quero lembrar vocês, né, professor, a Semana de Arte Moderna de 1922, né, foi a primeira exposição de arte moderna no Brasil. Não, não foi não. Houve exposições anteriores de arte moderna. Por exemplo, em 1917, uma cidadã, artista plástica, pintora, jovem, tinha estudado na Europa, voltou para o Brasil cheia de ideias, cheia das vontades de aplicar o que ela havia aprendido na Europa em relação à arte, trazendo ali um sopro de modernidade para uma arte muito conservadora ainda, que era a arte brasileira. O nome dessa cidadã, Anita. Anita Malfatti. Em 1917,
Anita Malfatti fez uma exposição muito interessante, expôs ali suas obras, seus quadros, mas não foi uma exposição muito bem aceita, não. Não foi. Alguém conhece esse cidadão aqui de sobrancelha saliente? Quem é esse cara? É um cidadão chamado Monteiro Lobato. Você deve conhecer, porque Monteiro Lobato é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Entre as suas obras, ele talvez tenha se imortalizado na cabecinha, no inconsciente coletivo de todos nós, com personagens, por exemplo, como o Visconde de Sabugosa, a Emília, a tia Anastácia, enfim, as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é uma criação de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi assistir à exposição de Anita Malfatti em 1917, de repente chegou ali Monteiro Lobato, ele gostou do que viu? Não, ele não gostou do que viu. Monteiro Lobato era um cara muito nacionalista. E ele acreditava que esse tipo de arte, de inspiração europeia, era uma forma de tirar da arte brasileira o seu caráter nacional. Depois os modernistas provam que não é bem assim. Mas o nosso querido Monteiro Lobato, depois de assistir à exposição de Anita Malfatti, publicou um artigo questionando essa exposição. Olha o título do artigo: Paranoia ou mistificação? Ou seja, paranoia, ou isso aí é loucura, ou então a figura está aí aderindo a um tipo de fanatismo, mistificação. E nesse artigo, Monteiro Lobato simplesmente joga a exposição de Anita Malfatti no chão, cospe e pisa. A Anita ficou triste. A Anita ficou... Eu ficaria. Monteiro Lobato, um cara super conhecido, renomado já, um autor renomadíssimo, criticou minha exposição. Ela se recolheu. Então, de verdade, que ela só voltou a apresentar trabalhos dela alguns anos depois, em 1922. Lembremos que essa exposição criticada é de 1917, né? Então veja como isso aí surtiu um efeito muito negativo para a querida Anita Malfatti. E eu quero com isso dizer para você que essa reação do Monteiro Lobato não foi uma reação isolada, não. Muita gente não gostou do que viu quando viu ali o modernismo trazendo os seus trabalhos, expondo os seus trabalhos. Muita gente não gostou. Principalmente pelo fato de que ali, naquele momento, estavam tentando trazer para a arte brasileira uma modernidade que estava acontecendo com muita efervescência lá na Europa, por influência das vanguardas europeias que nós aqui mencionamos agora há pouco. Tá? Aliás, eu acho bem interessante, né, que a gente entenda uma coisa. E é bom ter isso na cabecinha para compreender o que aconteceu ali. Primeiro, hoje nós chamamos de modernismo, viu? Vamos entender isso aqui. Hoje, quando olhamos para a Semana de Arte Moderna de 1922, nós entendemos que ali se dá início a um movimento que nós chamamos de modernismo, hoje. Mas na época não chamavam de modernismo. Na época não chamavam. Na época chamavam de futurismo.
Na época chamavam de futurismo, associando aquilo a uma das vanguardas europeias que nós conhecemos. Outra coisa também, a arte brasileira, até aquele momento, início do século XX, ainda era uma arte extremamente voltada para a elite. Compreendem isso? Professor, e hoje é diferente? Não tanto, mas na época a arte era um espaço fundamentalmente para as elites. E uma das características das elites dominantes é o conservadorismo. Assim sendo, a arte brasileira ainda estava muito presa a essa pretensão conservadora de arte, procurando ali retratar uma arte que tivesse um perfil mais clássico. Um perfil mais clássico. Tanto que não era fácil aceitar uma pintura como essa. Conhecem essa pintura? É de uma cidadã chamada Tarsila do Amaral. Esse quadro se chama A Negra. Vamos ler esse quadro? Vamos ler. Leia o quadro. Leia. Aí tem alguém falando, esse professor está ficando doido que não tem nada escrito. Leia o quadro. Compreenda, interprete, leia. Temos aqui uma mulher negra. Traços acentuadamente negros. Uma mulher de braços robustos, fortes, trazendo aí uma grande influência de uma vanguarda chamada cubismo, em que o volume das formas também ganha expressividade. Além disso, nós temos aqui a recuperação de uma figura histórica para a formação do povo brasileiro, mas não uma recuperação abobalhada, idealizada, mas a recuperação da figura negra, trazendo aqui expressões que lembram o que a população negra sofreu neste país. Ao longo de séculos de escravidão. Pessoal, você está vendo isso, mas eu não estou vendo nada disso. Tá. Você está vendo aqui o seio saliente da mulher negra. Um único seio. Isso pode ser uma referência ao fato de que muitas mulheres negras que estavam em período de amamentação durante a escravidão, deixavam de amamentar seus filhos para amamentar os filhos do branco, as amas de leite. Acreditavam naquele momento que o leite da mulher negra era mais forte. E assim ela deixava de amamentar o próprio filho. É ou não é uma violência? É. Se só isso não basta para você, isso aqui também pode ser uma referência à mulher negra que trabalhava, né? A mulher negra que trabalhava forçadamente na colheita do café, por exemplo. Você sabia que as mulheres negras trabalhavam na colheita do café forçadamente? E para tanto, elas levavam consigo uma cesta presa ao corpo, uma tira de couro, um embornal. O nome dessa cesta, embornal. Uma cesta presa ao corpo da mulher por uma tira de couro. Que aí ficava assim, ó. Imagine então tirando coisas ali, botando na cesta
e a cesta pesando e a tira de couro pressionando o seio da mulher negra. Ao final dessa colheita, o seio estava em carne viva. E sabe o que faziam para evitar perder uma mão ali na colheita? Os senhores de sujeitos escravizados ordenavam uma mastectomia. Tiravam um dos seios da mulher negra para que a tira de couro não ferisse. Isso pode ser uma referência a isso. É ou não é uma violência? É. Dizem que aqui no Brasil nós temos uma miscigenação pacífica, né? Uma democracia racial. Realmente é difícil entender isso. Essa miscigenação não foi tão pacífica, não. Muito pelo contrário. Surgiu muitas vezes à base da violação do corpo da mulher negra. E aqui, ela está com as pernas fechadas, numa posição de lótus, como quem protege o próprio ventre, como quem diz, aqui, branco nenhum entra mais. Leia as pinturas. Elas dizem tantas coisas para nós, né? Isso aqui é arte moderna. Isso aqui vai além do conservadorismo. Isso aqui não idealiza a figura negra. Muito pelo contrário, expõe uma história negra de privação, de violência, de sofrimento e de escravidão. E a arte brasileira precisava disso. Porque sem isso, nós ficaríamos no atraso. A arte brasileira precisava se modernizar exatamente para se inserir no contexto global que estava acontecendo naquele momento. E esse talvez tenha sido o grande legado do movimento modernista de 22. Conseguir inserir a arte brasileira nesse contexto global de modernidade artística. Vocês estão entendendo até então? Está tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. E aí uma coisa, hein? Coisas que as questõezinhas do Enem adoram. Para pegar besta. Para pegar besta. Que não tem ninguém besta. Que não tem ninguém besta. Oi. Você quer fazer uma pergunta? Entendi. Você devia ter feito essa pergunta no microfone. Você quer fazer no microfone para todo mundo ouvir? Por favor. Como é seu nome? A Isabel tem uma pergunta muito boa para fazer. Ela fez só para mim. E eu, nossa, como eu sou egoísta, estou ouvindo sozinho. Vocês não estão ouvindo. Por favor, fala para todo mundo aí. Vai. Eu vou falar de costas? Não, fala de frente. Boa tarde. Eu estava falando para ele que, assim, faz sentido essa Semana da Arte Moderna para tirar esse padrão que tinham na época, certo? Mas também tem uns escritores como Vinícius de Moraes e outros aí que eu não lembro o nome no momento que eu estou nervosa, que criavam histórias em cima do nosso Brasil, tipo como o indianismo. Criavam o índio como se fosse, sim, né, o forte, o cavaleiro, mas não era isso. Mas eles criavam essa história para chamar a atenção dos estrangeiros, para vir no Brasil conhecer como realmente era. Mas não era essa história toda das fantasias que eles criavam. Então faz sentido também a arte moderna, na Semana da Arte Moderna, eles quebrarem esses padrões para realmente mostrar o verdadeiro Brasil, para ver se os europeus... Gente, desculpa, estou nervosa. Os caras lá de fora vêm para cá para conhecer o verdadeiro Brasil. Tanto que Euclides da Cunha, quando ele vem... Eu estou falando demais, né? Você quer falar? Tanto que, assim, eu tô nervosa. Quando Euclides da Cunha vem para cá e ele volta... É Portugal, né? Para Portugal, só para ter certeza.
Ele vai para Portugal, ele escreve um poema dizendo que ele está com saudade das palmeiras aí, dos cocos do Brasil e essas coisas, que ele conheceu o verdadeiro Brasil. É isso aí, ele vai explicar melhor. Muito bem, linda. Vontade de dar um abraço. Linda. Boa pergunta, linda pergunta, maravilhosa pergunta mesmo, boa mesmo, de verdade. É bom que a gente ouve vocês, cara, vê como vocês estão bem preparados, tem informações boas, estão ali com muito conteúdo legal para trazer e questionam, isso é massa. O que a minha amiga aí falou, uma coisa tão interessante, a questão do movimento indianista, que a gente puxa um pouquinho mais para trás, que é para o século XIX, mas aí essa figura indígena dos romances ali do século XIX, já é uma figura idealizada. O que é uma figura idealizada? Vamos ser bem práticos nesse sentido. Idealizar é afastar da realidade. Idealizar é afastar da realidade. Vou aqui dar 2 exemplos rápidos para voltar para cá. Um deles é com um conterrâneo nosso, José de Alencar, messejanense. Cadê a caravana da Messejana? Messejanense. Está ali gente ali da Messejana. Entendeu? Nosso querido José de Alencar. Entre as suas obras indianistas, nós temos uma chamada O Guarani. Já ouviram falar? O Guarani. Ali tem uma personagem chamada Peri, que é um índio. Só que é praticamente um guerreiro medieval branco na pele de índio. Porque é alguém que se afasta da sua cultura para aderir à cultura do colonizador. Isso aí é uma idealização da figura indígena. É um afastamento da realidade. Um outro exemplo é um romance de um cidadão da mesma época, século XIX, ali do romantismo brasileiro. Um cidadão chamado Bernardo Guimarães escreveu uma obra chamada A Escravizaura. Já ouviram falar? A Escravizaura. Como é que é a Isaura ela ali? Isaura era uma mulher branca, de bochechas rosadas, falava francês, tocava piano. E sabe qual era o grande problema dela? Todo mundo era apaixonado por ela. Todo mundo queria conquistar o coraçãozinho de Isaura, nem que fosse à força. Esse era o problema dos negros escravizados da época. Todo mundo era tão apaixonado por eles que dava vontade de maltratar? Claro que não. Então isso é um processo de idealização, afasta da realidade, viu? Não sei se é isso que a minha querida amiga estava procurando, mas não é bem assim um retrato da realidade quando você vê essas personagens, esses romances. O modernista já tentou se aproximar mais de uma realidade brasileira, tanto uma realidade social como uma realidade histórica. Não é o caso aqui dessa pintura. Mas voltando aqui, queridos e queridas, lá no caso do Enem, eles gostam muito de trazer itens, questões, que associam o modernismo de 22 a uma imitação da arte europeia. Se tiver imitação, já descarte a alternativa, viu? Modernismo de 22 não foi uma imitação da arte europeia. O que houve ali foi um movimento que o querido Oswald de Andrade batizou de antropofagia cultural. Sabe o que é antropofagia? O que é antropofagia? Canibalismo. Antropofagia é comer carne humana, é canibalismo. E de onde foi que o Oswald de Andrade pensou essa história? Novamente eu chamo José de Alencar, na obra O Guarani, que retrata ali um ritual antropofágico indígena brasileiro. Que ritual é esse? O guerreiro da tribo inimiga era capturado. Esse guerreiro seria devorado por todos os membros da tribo. Porque a partir disso, desse ritual antropofágico,
acreditavam que poderiam, consumindo a carne desse guerreiro, assimilar a sua bravura, sua coragem e sua força. Um ritual indígena. E aí o Oswald de Andrade traduziu isso para a cultura. Ou seja, nós podemos digerir o que está acontecendo lá na Europa, mas não para imitar a arte europeia, mas para trazer para cá com cores fundamentalmente verde e amarelas, para poder trazer para a nossa arte os elementos da nossa história, os elementos da nossa sociedade, os elementos da nossa natureza e os elementos da nossa linguagem. Da nossa linguagem. Vamos já ver isso bonitinho. Mas vamos aqui, a gente está falando tanto sobre essas vanguardas, né? Eu queria saber uma coisa, como é que está a sua memória, hein? Tá boa a memória, filho? Tá boa? Tá mais ou menos? Memória não tá boa. Vamos ver como é que está a sua memória? Eu queria saber uma coisa de você. E as vanguardas europeias, hein? Você lembra quais são, não lembra? As principais? Vamos lá, vamos comigo aqui para lembrar. Qual é a primeira aí? Futurismo. Diga comigo. Futurismo. Filhinho, eu sei que agora professor não almoçou. Porque professor de barriga cheia dando aula assim, dá refluxo, volta. Mas vocês almoçaram, estão tudo com cara de que almoçaram, que eu vi ali comendo naquela hora. Futurismo. Vocês vão dizer agora, bem alto, porque bem acolá, de trás daquele carro azul, não olhe não, olhe para cá. De trás daquele carro azul, tem um espião da concorrência, dizendo, esses aí nem sabem. Está ali ele fazendo o TikTok dele. Só quem segue é ele e a mãe dele. Pois vamos fazer esse cara escutar? Vamos lá. Primeira vanguarda aí qual é? Futurismo. Segunda vanguarda. Terceira vanguarda. Quarta vanguarda. Tem mais? A outra. Futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Ah tá, pessoal, esses são só os nomes, né? Decorar é bom demais. Só os nomes. Vocês conseguem identificar essas vanguardas vendo uma obra? Conseguem? Pois vamos brincar assim. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos lá. Adivinha agora qual é a vanguarda, hein? Qual é a vanguarda europeia aí? Com esse quadro maravilhoso, hein? De um cidadão chamado, italiano ele, Giacomo Balla. O que lembra essa pintura, hein? Ó, dicasinhas do professor. Essa pintura aqui traz uma sensação de vibração, uma sensação de movimento, uma sensação de velocidade. Qual é a vanguarda europeia que tem essas características de trazer para suas obras essa sensação de movimento, de vibração, de velocidade? Tem alguém gritando aí desde ontem. Espera aí, como é? Vamos ver, ela falou futurismo, vamos ver se ela vai ganhar o prêmio Futurismo. Muito bem. E as características do futurismo, só para você lembrar, pelo menos algumas palavras-chave. Futurismo está muito ligado à questão do progresso, da modernidade. É uma vanguarda artística, nascida ali na Europa, exatamente com essa intenção de supervalorizar a máquina, o progresso, a velocidade. A tecnologia está inserida nesse contexto. Como já falei, a velocidade e a vida urbana ali retratadas nessas obras. Não esqueça, encontrou questão sobre futurismo, associa as obras
a valorização do progresso, da máquina, da tecnologia, da velocidade, da vibração. Ok? Aliás, o cidadão que criou o Manifesto Futurista, que é um italiano, chamado Filippo Tommaso Marinetti, ele escreveu o Manifesto Futurista. É um manifesto até exagerado em alguns momentos, né? No Manifesto Futurista, por exemplo, você chega a encontrar que um automóvel é uma obra humana muito mais bela e muito mais importante do que uma estátua greco-romana antiga, por exemplo, do que uma estátua greco-romana clássica. O automóvel supera a arte clássica. Você vê como dá um certo exagero aí nessa valorização da tecnologia, da máquina. Lendo, e eu não vou entrar nessa questão, mas lendo, quem quiser ler pode encontrar na internet, lendo o Manifesto Futurista, há muitos pontos nesse manifesto que são de inspiração fascista. São de inspiração fascista. Você pode olhar lá. Mas vamos continuar a brincadeira. Minha amiga ali, ó. Levanta o braço aí, colega. Ih, não ganhou nada. Vamos lá. Vamos ver a próxima aí. Opa. Qual é, hein? Aqui é um retrato de uma mulher, né? Um retrato de uma mulher chamada Dora. É Dora Maar, o nome dessa mulher, que serviu como modelo para esse retrato aí. Qual é a vanguarda aí? Que você tem esses traços geométricos acentuados, né? Essa retilinização das formas. Você tem aí o lado esquerdo e o lado direito colocados no mesmo plano, né? Você tem uma ideia de tridimensionalidade. Você tem uma figura que parece ser representada a partir de colagem. E você tem aqui um dos grandes nomes da arte universal, um espanhol chamado Pablo Picasso. Nós temos aqui que tipo de vanguarda? Qual é a vanguarda aí? Cubismo. Não, o cubismo é bem reconhecido, né, na verdade, com a geometrização das formas, a fragmentação, também o volume e a planificação. O volume é interessante, né? Formas volumosas, escultóricas, bem interessantes. Eu acho que aí é uma coisa minha. Por isso que eu disse eu acho, né? É uma coisa minha. Eu penso que seja, de todas, para mim, a mais bela. Sério mesmo. Porque eu vejo beleza exatamente nessa criatividade, nessa coisa diferente que há no cubismo. Eu vejo uma beleza sobrenatural aí, né? Eu sei que se alguém olhar para alguém e falar assim, poxa, você me lembra uma pintura cubista, está lembrando isso aí, né? Mas eu acho isso tão rico, tão criativo, né? E o mais interessante é que Picasso, por exemplo, ele desenhava muito bem. Porque tem gente que vê isso aqui e fala, vixe, a pessoa que fez isso aí não sabe nem desenhar. Não, isso aqui é o estilo dele, ele fazia isso, porque ele criou esse estilo. Né? Influenciado principalmente, né, ou uma das suas principais influências, foram as máscaras africanas. Né? Aquelas máscaras que tinham um formato geométrico assim meio deformado, que não tinham esse cuidado assim com coisas colocadas no seu devido lugar, mas que tinham uma beleza e uma representatividade incríveis. O cubismo é isso, né? A beleza reside nessa representatividade, nessa criatividade. Né? Muito bem. Pessoal, vamos brincar mais. Bora. Bora brincar. E aqui? Ai, que vontade de ir ao banheiro. Né? O que é que a gente tem aqui, hein? Qual é a vanguarda? Dadaísmo. Show. Muito bem. Temos aqui uma obra emblemática, né, da arte universal chamada A Fonte, que é de um francês chamado Marcel Duchamp.
um francês chamado Marcel Duchamp. Foi ele que esculpiu isso aqui? Ele esculpiu isso aqui? Não. Ele pegou uma coisa que já existia. Isso aqui é um urinol. Urinol, isso aqui é para fazer xixi dentro, é um urinol. Ele inverteu a posição do urinol, né? Botou ali do lado, aqui ó, R. Mutt, que alguns dizem que é o pseudônimo do Marcel Duchamp, outros dizem que é o nome da fábrica do urinol, e botou o ano da obra, 1917. Sabe quanto isso aí vale? Ai, sei lá, não tenho nem como arriscar, isso é inestimável, milhões. Professor, isso é um urinol. É, só que essa vanguarda maravilhosa, que vocês sabem muito bem qual é, o dadaísmo, traz aqui para nós uma reflexão sobre o que é arte, né? O que é arte, hein? Na verdade, nós temos aqui uma vanguarda que nasce de uma crítica à própria arte. E uma vanguarda que nasce também trazendo um conceito interessantíssimo para a arte moderna, que é o conceito de pegar coisas já feitas, pré-fabricadas, e trabalhar não com a forma, mas trabalhar com o conceito. O que nós temos aqui essencialmente é uma arte conceitual. O conceito aqui é legal, né? E no final a arte é bem isso, né? A arte é conceito. É conceito. Na verdade, os dadaístas acreditavam que a arte, na época, né, era uma espécie de ilusão. Que a arte era uma espécie de alienação. E eles tentaram, então, criticar a arte com a própria arte. E aí criaram esse movimento, que chamaram de dadaísmo. Em uma das palestras dadaístas, apresentando o manifesto, um dos idealizadores do dadaísmo, um cara romeno chamado Tristan Tzara. Tristan Tzara é o pseudônimo dele, quer dizer em romeno terra triste. Tristan Tzara viu uma plateia linda aqui na frente também para falar sobre o dadaísmo, e ele fez uma pergunta a essa plateia. Eu vou fazer a mesma pergunta a vocês. Quando uma criança recém-nascida faz o que ela quer dizer? Está com fome? Está com fome. Quer dizer o quê? Está com fome também. Vocês estão com fome, né? Fez cocô. Fez cocô. Criança, é isso. Cocô. Ok? Tá sentindo algum tipo de incômodo, tá sentindo falta da mamãe. Quando todo mundo falou, Tristan Tzara no final disse assim: pois todos estão errados. Quando uma criança recém-nascida diz ela não está querendo dizer absolutamente nada. Tudo que você pensa que ela diz está na sua cabeça e não na intenção da criança. Assim é a arte na concepção dadaísta. Tudo que você acha que a arte significa está na sua cabeça e não na própria arte. Ou seja, a arte era um objeto alienante, um objeto sem importância. Tanto que nessa mesma conferência, o Tristan Tzara falou assim: eu vou ensinar vocês a fazer um poema dadaísta. Como é que é um poema dadaísta? Ele pegou vários recortes de jornal, colocou numa sacola e foi tirando as palavras aleatoriamente e formando um texto completamente sem conexão e sem sentido. Porque para ele, a arte, na verdade, era só um grande absoluto nada, né? E ele estava querendo criticar a arte por meio da própria arte. E olha que tiro bom, hein? Porque nessa brincadeira surge uma das formas mais expressivas de arte moderna, né? Que é o dadaísmo. Professor, vamos continuar brincando que o tempo está passando, você está aí falando um bocado de coisa. Essa daqui.
Isso aqui é uma pintura de 1893. Posso estar enganado, mas eu acho que é 1893. De um pintor norueguês chamado Edvard Munch. E que tem uma força muito interessante, né? Dá para ver essa pintura bem legal, né? Vocês conhecem? Chama-se O Grito. É uma figura andrógina, porque não tem traços marcantemente masculinos, nem traços marcantemente femininos, que está em uma ponte, tendo uma crise de pânico, numa profunda crise de desespero. E esse desespero não está só na imagem, né? Olha as cores, cores fortes, cores vibrantes, cores cítricas, né? Que também transferem essa ideia de drama, de desespero. Uma vez eu mostrando essa pintura numa sala de aula e falando isso que eu estou falando, um estudante disse assim, né? Coração bom, falou assim: olha, pessoal, tem duas pessoas passando lá atrás, não estão nem aí, né? Se fosse eu ajudava. Eu disse, rapaz, se fosse você também não ia estar nem aí. Aí, não, pessoal, ajuda as pessoas, eu sou gente que ajuda. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se você estivesse passando aí, você também não ia enxergar essa cena. Por quê, professor? Porque isso aí é uma expressão interna. Isso aí não é de fora para dentro. Isso é de dentro para fora. Isso é uma expressão de dramaticidade. E é por isso que isso aqui não tem uma forma humana propriamente. Porque isso aí é uma expressão de alma. Qualquer uma aqui neste exato momento pode até estar sorrindo, tomando refrigerante, comendo biscoito ou olhando para o teto. Mas dentro de si pode haver um grito tão desesperador quanto este, e nós não estamos nem vendo nem ouvindo. Isso aqui é tão genial, né? Que essas duas figuras passando aqui, ó, como se nada tivesse acontecendo, provam que isso aqui é algo da alma. Não é uma expressão externa, é uma expressão interna. Entende? E aí nós temos uma obra que marca muito bem características de qual vanguarda? O expressionismo, com toda a sua força expressiva, o seu caráter emocional, a sua dramaticidade, suas cores fortes, seus traços alongados e as suas imagens deformadas. Tem uma pintura que eu acho fantástica, que é de Van Gogh, do holandês Van Gogh. Já ouviram falar? Van Gogh? O quadro se chama O Velho. Eu acho muito triste. É a imagem de um velho, né, de um homem velho, sentado no seu quarto de cabeça baixa, sentado numa cadeira. Parece uma coisa assim meio, né, não parece nada, mas tem uma força expressiva tão grande, porque existem dramas por trás dessa cena, né? Um homem velho, sozinho, no seu quarto, sentado numa cadeira de cabeça baixa. Para mim, transmite uma imagem de solidão, de abandono, de pessimismo, né? A gente vê ali uma figura emocionalmente abandonada. E o expressionismo está aí, né? Procurando exatamente o drama dessas cenas cotidianas, né? É muito interessante. Está faltando uma aí, não está? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa. Isso aqui é mais conhecido do que andar para frente. É uma pintura de um cidadão também espanhol, chamado Salvador Dalí.
O nome dessa pintura é A Persistência da Memória. E nós temos aqui isso aqui também é lindo, né? Maravilhoso, é pura criação, criatividade. Qual é a vanguarda? Qual é? Surrealismo. Olha, Van Gogh adorava pintar relógio, né? Gostava de pintar o tempo. É isso. O surrealismo é muito psicanalítico. Está muito ligado à psicanálise. Muito, muito, muito. O pai da psicanálise quem é? Eita! E aí, a minha amiga Isabelle? Freud! É isso. Freud, muito bem. E aqui nós temos uma influência psicanalítica maravilhosa. Alguém já fez análise aqui, não? Vão ser universitários, é melhor fazer, viu? Bom, enfim, vamos fazer análise, todo mundo precisa. Mas veja, você tem alguma fobia, algum medo? Medo mesmo, aquela coisa assim, meu Deus, se chegar perto eu morro. Medo, fobia. Tem? Você tem fobia de quê? De café? Ah, de café eu digo pronto, sem café eu não vivo. Gafanhoto, olha que coincidência. Você sabia, amiga, que Salvador Dalí também tinha a mesma fobia? Sabia não? Pois tinha. Tinha. Aliás, Salvador Dalí tinha fobia de gafanhoto, de insetos em geral. Ele tinha pavor de formiga. Professor, por que você está dizendo isso, hein? Interessa? Interessa? Sabe um tratamento psicanalítico interessante? Você tem uma fobia, você tem medo de aranha. Aí vem o terapeuta e fala assim, lhe dá um papel, uma caneta e fala assim, desenha uma aranha. Desenha uma aranha. É uma forma de ver como é que você imagina que seja uma aranha e ao mesmo tempo é uma forma de aproximar o seu medo de você próprio. Salvador Dalí tinha medo de gafanhoto. Opa, amiguinha, você tem medo de gafanhoto? Pois corra. Bem aqui, ó, tem um gafanhoto. Ah, o gafanhotozinho bem aqui, ó. Tem. Salvador Dalí botou um gafanhotozinho aí, ó, trazendo para a sua pintura uma das suas fobias. Olha como é psicanalítico isso, né? Professor, ele tinha medo de formiga? Tinha. Você acha que isso aqui em cima desse relógio é o quê? Formiga. Olha a formiga aqui, ó. O negócio é doido. Salvador Dalí era um cara muito vaidoso. Olha uma frase dele. Todas as manhãs, quando eu acordo, experimento a dádiva de ser Salvador Dalí. É bem vaidoso, né, uma pessoa dessa? Qual é o grande medo do vaidoso? A grande fobia do vaidoso? O tempo. Porque o tempo é implacável com todo mundo. Olha os reloginhos aqui. É o tempo. Professor, isso parece um sonho. E é, surrealismo tem esse perfil onírico, um perfil de sonho. Tanto que tem alguém dormindo aí, né? Onde está a pessoa dormindo aí? Ó o olhinho fechado aqui, ó. Olha o olhinho fechado aqui, olha. Tá vendo, ó? Salvador Dalí se colocou na pintura dormindo como se isso aqui fosse um grande perfil de sonho. Porque falou em sonho, sonho é surrealismo, né? Falou em sonho, sonho é surrealismo, né? É isso, ó. Criação livre, imaginação, sonho, nonsense, esse ilogismo, essa falta de lógica, mas que ao mesmo tempo mostra que a criação é exatamente isso. A liberdade temática, a liberdade estética. Tudo isso influenciou o nosso modernismo, né? Nosso modernismo.
que não imitou isso aqui, mas que teve nisso uma grande influência para criar uma arte brasileira. Uma arte, eu diria mais, genuinamente brasileira. Tá bom, professor. Você aí já falou das vanguardas, tudo bem, mas vamos lembrar uma coisa. Para falar do modernismo, por favor, eu sou professor de língua portuguesa, mas não estou me referindo apenas à literatura. Modernismo se deu em outras manifestações de arte, não apenas na literatura. Na pintura nós temos nomes maravilhosos, como por exemplo, Anita Malfatti. Ei, acabamos de ver as vanguardas, hein? Quero ouvir vocês agora. Olha bem essas pinturas, esses traços longos, essas cores fortes, dramáticas, emocionais. Isso é influência de qual vanguarda? Expressionismo. Parabéns, influência do expressionismo. Muito bem, né? Olha a nossa querida Anita Malfatti trazendo aí fortes influências do expressionismo. Mas temos também um outro nome fantástico da pintura modernista, que é a nossa querida Tarsila do Amaral, né? E essa pintura aqui representa bem a antropofagia cultural, né? Isso, exatamente. O meu amigo ele lembrou muito bem. O nome dessa pintura é Abaporu. Abaporu, que na língua indígena significa aquele que come carne humana. Ou seja, o canibal, o antropófago, lembra a antropofagia. E esses traços longos, essas formas volumosas, traços um tanto deformizantes, isso lembra qual vanguarda, hein? Cubismo. Temos uma forte influência do cubismo. Agora, não esqueça, é influência, não é imitação. Até porque nós temos aqui uma figura indígena. E temos aqui a consolidação da relação do indígena com a terra. Porque o pé não é deste tamanho à toa. É a relação do indígena com a sua terra, com o seu espaço, com o seu lugar. Olha o tamanho do pé da figura, marcando bem o seu território na terra. E outra, né? Vamos lá. Verde, amarela, azul e uma coisa meio branca, né? Nós temos aqui as cores do Brasil, né? Nós temos aqui o Brasil, né? Não vamos esquecer uma coisa, babies. Quando foi a Semana de Arte Moderna? 1922. Sabe por que essa data foi escolhida? Porque era o centenário da independência do Brasil naquele momento. 100 anos de um país independente. E aí os modernistas também questionaram muito o que é ser independente, né? Você quer fazer uma pergunta? Faz para todo mundo ouvir, sem egoísmo. Como é seu nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima, fala no microfone, por favor. Não, eu só ia dizer que tem... Aqui, ó. Eu só ia dizer que tem um livro que fala exatamente sobre isso, que é o Roube como um Artista, que é que você pega elementos de várias coisas até você criar uma coisa única. É exatamente aquilo sobre a antropofagia da arte, que é você ter influência, mas que não é imitação. Você vai colocar uma coisa sua ali. Ou várias coisas para criar uma coisa única. É só isso mesmo. Parabéns, Maria de Fátima. É isso, palmas para Maria de Fátima. Tudo bem, querida. Uma excelente colocação, que realmente não é uma imitação, né? Mas sim uma forma de recriação da arte nacional. Ei, mas não foi só na pintura, né?
Olha o nome da escultura do modernismo. Já ouviu falar nesse camarada? Victor Brecheret. Victor Brecheret, maravilhoso. Lá em São Paulo tem algumas obras dele em algumas praças. Bem interessante. Aqui nós temos uma obra bem emblemática do Victor Brecheret. Inclusive, quem adquiriu essa obra foi um escritor maravilhoso, modernista, chamado Mário de Andrade, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Ele adquiriu para presentear sua mãe, mas a mãe não quis, achou feio, não quis, então devolveu. Ficou com o Mário de Andrade. Alguém pode perguntar assim, mas professor, o que tem de moderno em retratar a imagem de Cristo, né? Que aqui é Cristo, né? O busto de Cristo. Porque a imagem de Cristo é uma imagem europeia, já vem sendo retratada, né, há muito tempo, pensando na esfera da arte. Mas aqui tem uma coisa diferente, né? Esse busto traz um Cristo com tranças. Isso é diferente, né? Um Cristo de tranças. Por que tranças? Porque são as tranças de um judeu. Vocês já viram aqueles judeus mais, né? Aqueles judeus assim bem característicos, né, com tranças? São as tranças de um judeu. E nos faz refletir. Porque ao longo da história da arte, essa imagem de Cristo é muito mais associada a uma imagem europeia do que a imagem que ele realmente deveria ter, porque ele era judeu. Entende isso? Olha um traço de modernidade aí interessante, né? E na música? Na música, um modernista da música, que encerrou a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna que se deu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E no dia 17 de fevereiro de 1922, estava lá esta figura da música naquela época. Veio para encerrar a Semana de Arte Moderna com um concerto. Quem? Minha amiga ali falou muito bem, já gritou porque ela é tudo. Heitor Villa-Lobos, grande maestro, né? Maestro reconhecidíssimo. Música clássica. O que tem de moderno na música clássica? Tem. Villa-Lobos era apaixonado por chorinho. Adorava chorinho. Sabe o que ele fez? Ele trouxe para a orquestra clássica instrumentos musicais típicos da música popular brasileira. E criou ali uma forma muito moderna, sem perder o tom clássico, já que é um grande maestro. Entendeu? Eu recomendo baixar da internet para ouvir uma obra emblemática do Villa-Lobos chamada Trenzinho Caipira. Trenzinho Caipira. Ali você vai entender bem essa junção do clássico com o popular. Recomendo que você ouça com os olhinhos fechados, imaginando um trem seguindo pelos trilhos. É muito bom, você vai gostar. A apresentação dele foi digna de muitas críticas na época. Aliás, a Semana de Arte Moderna foi muito criticada, né? Muito criticada. Não pensa que o povo chegou ali no Teatro Municipal, lá em São Paulo. Não pensa que o povo expôs suas coisas lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Todo mundo entrou e bateu palma não, viu? Foram exposições e apresentações muito criticadas. A minha amiga está perguntando, como é seu nome? A Rosemary fez uma pergunta difícil de responder. Ela está perguntando se a Semana de Arte Moderna foi um fracasso. Não sei. Eu acho que os modernistas não acharam um fracasso. Porque a intenção deles era realmente chocar. E eles sabiam disso. Eles não estavam esperando aplauso, não. Estavam esperando realmente vaias.
Aliás, eu acho que nunca se vendeu tanto tomate em São Paulo, né? Porque quando o povo começou a ver o que era, passava na feira antes, pegava tomate, não sei o que, e tá para jogar no povo lá. Era, a plateia vaiava porque quem estava ali na frente, eles não queriam ouvir o que estava sendo dito, eles não queriam ouvir os poemas modernistas, eles não queriam ouvir aquilo. Então eles vaiavam e batiam com o pé no chão, bem forte, para não ouvir aquilo. Então imagina o barulho naquele teatro, né? Se agora você começasse a vaiar bem alto, né? Vaiar bem alto. Você já vaiou alguém hoje, não? Vaiar, bota pra fora, né? Expurga, né? Aquela vaia cearense, né? Como é que é a sua vaia? Vai aí. Vaia cearense. Não é cearense não, caramba. Cadê a vaia? Imagina isso no Teatro Municipal lá em São Paulo. Não dava para ouvir, né? É isso. E o Villa-Lobos, quando ele entrou para reger a orquestra, ele estava com um sapato e uma sandália. Aí pronto, aí o povo, pronto. Tinha que ser esses futuristas. Sapato e sandália, meu. Só que depois o Villa-Lobos explicou que ele tinha machucado o pé, né? Não podia calçar o sapato, não tinha nada a ver com a intenção de afrontar ninguém, né? Foi só uma coisa prática mesmo. Mas enfim. E passando adiante, na literatura tem tanta coisa boa, né? Tanta. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Ronald de Carvalho, Manuel Bandeira, né? Tantas figuras maravilhosas. Bom, uma das conferências mais vaiadas na Semana de Arte Moderna foi aquela em que o poeta Ronald de Carvalho leu esse poema de Manuel Bandeira, chamado Os Sapos. Um poema no qual Manuel Bandeira, de forma bastante metafórica, critica uma arte conservadora. Em especial, critica os poetas parnasianos, uma estética de poesia, a arte pela arte, uma estética de poesia bastante conservadora. Vamos ler um pedacinho aqui. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Olha a crítica ao parnasiano, olha a crítica ao que é antigo, olha a crítica ao que é conservador. Isso aí mexeu com a plateia, que enquanto esse poema estava sendo recitado, vaiava, porque não queria ouvir. Mas esse poema traz uma característica muito legal da literatura dos modernistas, que é exatamente esse rompimento com o conservadorismo da literatura do passado. Principalmente o rompimento com o conservadorismo poético. Veja, se você pegar um poema parnasiano, a linguagem, muitas vezes, é bastante inacessível, né? Que parece que é uma linguagem acessível apenas ao poeta. Aqui, é uma linguagem muito mais próxima da nossa fala cotidiana, do nosso dia a dia linguístico. Isso é uma característica da poesia moderna de 22. Descer a poesia desse pedestal e trazer o texto literário para uma posição mais próxima do que é popular. Muito bem. Ai, que legal esse daqui.
Muito bem, é do Murilo Mendes, já teve no Enem. Vamos ler aí, ó. Chama-se O Farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho o vulco, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo. Ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Professor, que poema simples, né? Nada. Isso tem uma expressividade tão grande e está tratando de um momento da nossa história nacional. Que momento é esse? O momento da colonização. E está tratando da relação do colonizador com o sujeito indígena. Essa relação foi amistosa? Não. Sabe por que não foi? Porque quando Cabral... Peraí. Esse poema vê a colonização de maneira positiva? Porque Cabral pôs as patas no Brasil. Olha como é agressivo até, né? Pôs as patas no Brasil. O que foi que o anjo da guarda do índio fez? Foi embora. Se o anjo da guarda foi embora, como é que o índio ficou? Desprotegido. Aí veio o holandês. O anjo chegou e falou: ah, isso é gente boa. Foi embora de novo. O índio continuou desprotegido. Até que deu um vento lá no anjo e ele não voltou nunca mais. Ou seja, o índio ficou sempre desprotegido e à mercê do colonizador. Outra característica fundamental do texto modernista: recuperar essas figuras da formação do povo brasileiro, mas recuperar de uma maneira a mostrar uma história muito mais real. E não uma história idealizada. Você tem aqui a figura do índio, a figura do negro, sendo recuperadas, mas trazendo esses sujeitos em papéis históricos reais. Com papel de colonização, de sofrimento, de assujeitamento, de silenciamento, de sofrimento e de genocídio. Tudo bem? Tudo bem isso? Né? Muito bem. Tem mais, professor? Estou adorando isso aí. Negócio de... Ah, isso aqui eu acho tão bonitinho. É do Oswald de Andrade. Não diga Oswald. É Oswald. Do Oswald de Andrade. Um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna. O poema se chama Vício na Fala. Vamos ler? Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Expressivo, né? Curto, expressivo. Qual é a grande característica modernista que tem aí? Guarde isso, ó. Trazer para o texto literário a fala típica do brasileiro. A língua brasileira reproduzida no texto literário. Uma vez eu coloquei esse poema numa sala de aula de uma escola mais elitizada, né? E eu disse naquele momento que esse poema refletia a fala típica do brasileiro. Aí um garoto na frente levantou o bracinho e falou assim: professor, pois eu não falo assim não. Não, eu falei, tudo bem, é uma fala típica, não quer dizer que todo mundo fale assim. Mas ele continuou dizendo:
Não, pessoal, isso aí é fala de gente que nunca estudou. Você fala de gente que não sabe nem falar. Negócio de 1000. Ah, tá bom. Tentei explicar, mas deixei com a verdade dele e fiquei com a minha, né? Mas você sabe que existe uma coisa na vida que a gente nunca pode perder. É a oportunidade de permanecer calado. Eu me virei aqui para escrever. Aí o mesmo garotinho comentou com um coleguinha do lado assim, ó. Pois eu acho esse tipo de texto aí mó paia. Aí eu escutei. Aí eu me virei. Falei, peraí, ô ser humano. Esse texto é o quê? É paia. Ah, milho, mil. Melhor, mió. Tu disse que é mó palha? Tu falou paia. Não é o mesmo processo, não. Parabéns, você acabou de descobrir que é brasileiro. É mole. Então isso está na nossa fala, velho. Está na nossa fala. Isso vem para o texto literário. Isso é um artifício modernista. É muito bom, né? Muito bem. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Opa! Oswaldo de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. Vamos acompanhar? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Ei, tem uma característica boa dos modernistas, sobretudo na poesia. Alguém aí lendo esse poema teve a impressão de já ter lido isso em outro poema? Qual? É, na verdade, do romantismo, que é a Canção do Exílio, do maranhense, né? Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, que é aquela que diz assim, ó: minha terra tem palmeiras,